Olá a todos, sejam muito bem-vindos à primeira palestra do ciclo virtual de palestras do nosso Grupo Espírita Ivone do Amaral Pereira, GEAP, aqui de Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Murilo Viana. É uma felicidade imensa estar aqui com vocês. Eu sou presidente aqui do Grupo Espírita. Também colaboro no Movimento Espírita com o 21º SEU, que é o Conselho Espírita de Unificação do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Também colaboro com o Grupo Espíritas Cristo Redentor, aqui na nossa região, com a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Sou autor de livros, idealizador da editora Letra Espírita, que é mantenedora do nosso Grupo Espírita. E vamos conversar hoje um pouquinho sobre os princípios do Espiritismo. Esse vai ser o tema da nossa palestra do ciclo virtual, que se inicia hoje e vai até o dia 18 de setembro. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós teremos esse encontro muito especial, com participação de expositores de diversos estados do Brasil. Também é interessante nós ressaltarmos que, além dessa atividade que estamos iniciando no dia de hoje, para já dar um esquenta para as palestras presenciais que acontecerão muito em breve aqui na nossa sede, nós estamos tendo estudos online que acontecem via Google Meet nas terças e aos domingos. Nas terças-feiras, nós estudamos o Livro dos Médiuns e aos domingos a obra A Imortalidade da Alma. E esses dois estudos acontecem às 19 horas, tá bom? Também nós temos o trabalho de orações à distância. Esse trabalho ele é privativo para o grupo de trabalhadores da oração. Acontece às quartas-feiras às 19 horas. E todos que desejarem pedidos de prece podem encaminhar para nós por meio dos formulários que estão disponíveis no nosso site, cujo link está aqui no perfil, e qualquer dúvida podem nos mandar mensagem no direct ou no WhatsApp do Grupo Espírita, tá bom? Também estamos realizando atendimentos fraternos de forma virtual e previamente agendados. Acontecem às segundas-feiras às 19 horas. Quando nós já estivermos com a nossa sede em pleno funcionamento, os atendimentos acontecerão presencialmente também às segundas-feiras, 19 horas, mediante prévio agendamento. E como já estamos comentando há algum tempo pelas redes sociais e nos nossos grupos de estudo, estamos com a campanha de receber doações para o Grupo Espírita Ivone do Amaral Pereira. Seja um semeador da luz, né? Campanha Semeadores da Luz. Ajude ao GEAP, faça a sua doação via Pix. O Pix é o nosso CNPJ. As informações estão aqui no nosso perfil e qualquer dúvida podem enviar mensagem para a gente também, tá bom? Esses são os recadinhos para iniciarmos as nossas atividades. Vamos, antes de realizar a nossa prece, efetuar uma leitura de uma página introdutória. Vamos efetuar a leitura e a reflexão de uma mensagem do livro Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, da Evelyn Freire de Carvalho. E a mensagem, ela é um pouquinho extensa, mas vale muito a pena prestarmos atenção. O complexo de inferioridade. Reflitamos sobre como o Espiritismo explica o complexo de inferioridade, que muitas vezes nos acompanha, e até mesmo um sentimento de culpa, que não conseguimos entender de onde vem e por que sentimos. Esses sentimentos estão presentes em muitas pessoas, fazendo algumas sofrerem por anos, décadas e até uma vida inteira, seja pela aparência física, pela falta de realização profissional, pessoal ou emocional. Inicialmente, precisamos lembrar que somos espíritos imortais. Trazemos conosco toda a nossa bagagem milenar, de todas as nossas reencarnações e mesmo dos intervalos entre elas. Tudo está gravado em nós.
O espírito Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, traz duas causas psicológicas para esses sentimentos. A primeira procede das sombras escuras do passado, de uma consciência que se vê responsável por males praticados a outrem e, portanto, sente-se no hoje incapaz de realizar algo bom e construtivo. A segunda tem sua origem na infância, como decorrência da educação que nos é ministrada. A criatura sente, assim, uma baixa autoestima e uma raiva por si mesma, como reflexo de uma situação íntima e psicológica conflituosa. É fato termos errado muito no passado. No decorrer das inúmeras reencarnações, viemos atravessando a história do mundo e, com ela, muitos erros cometemos. E, conquanto a reencarnação promova o esquecimento do passado, esse esquecimento, se assim podemos dizer, é parcial, pois os problemas não resolvidos retornam na atual existência em forma de culpa, complexo de inferioridade e baixa autoestima, promovendo dessas situações mal resolvidas. Só que essa catarse, por incrível que pareça, nos é necessária para a libertação. O capítulo conversa bastante com a passagem dos versículos 9 a 11 de Mateus, capítulo 7, em que pese sermos imperfeitos e estarmos em busca de reparação e evolução espiritual. Ao invés de nos apegarmos ao passado, devemos nos apegar à edificação do presente e futura do espírito, como pontuou o capítulo. Como então lidar adequadamente com esse sentimento de inferioridade? Fazendo a nossa parte, sem desanimar na luta ou abandonar nossos compromissos de elevação moral. Sem desanimar na luta ou abandonar os nossos compromissos de elevação moral. Frisando para vocês essa frase que é muito importante. A perseverança é indispensável para que consigamos vencer a nós mesmos, trazendo luz onde havia sombras. O auto-perdão é o antídoto. A coragem de pedirmos perdão e a capacidade de perdoarmos são dois processos terapêuticos libertadores do homem. Trabalhemos na edificação íntima e na conquista do equilíbrio interior, reabilitando-nos dos erros através de ações novas. Assim que nós consertamos o que fizemos de errado, praticando novas ações boas, positivas. A existência terrena é divina oportunidade a nos propiciar crescimento, autoconhecimento e novas conquistas. Cada um, individualmente, é que pode alterar seu estado íntimo, agregando novos e positivos valores. Assim, bons hábitos como exercícios físicos, leituras edificantes, orações, atividades caritativas, frequência a um centro espírita ou a outro templo religioso, significam recursos preciosos no processo de libertação, aproximando-nos do nosso objetivo maior, que é a perfeição e a felicidade. Pense nisso. Que possamos então refletir nessa mensagem trazida pela Evelyn no livro Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, um livro repleto de reflexões luminosas. Vamos orar então para darmos início à nossa palestra da noite de hoje. Senhor Deus, agradecemos imensamente pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos para o início de mais esta atividade no nosso grupo espírita. Derrame sobre cada um de nós luzes e bênçãos, para que saiamos daqui mais fortalecidos e iluminados. Solicitamos o amparo da espiritualidade amiga que nos acompanha, e em especial da nossa mentora Ivone do Amaral Pereira, que possamos ter produtivos e valiosos momentos em conjunto. Que assim seja. Que assim seja.
tema de hoje é os princípios do Espiritismo. Mas antes de falarmos sobre os princípios do Espiritismo, é interessante nós pensarmos e refletirmos um pouquinho no que é o Espiritismo. Talvez alguns de vocês que aqui estão não conheçam a doutrina espírita, não sabem o que significa. E quem já sabe, sempre é bom rever conceitos básicos e ampliá-los por meio do aprofundamento. O Espiritismo ele é um conjunto de leis e princípios que foram revelados pelos espíritos superiores e que estão contidos nas obras básicas, nas obras codificadas por Allan Kardec, chamada de Pentateuco Kardeciano. O Espiritismo ele não foi inventado por Kardec. Ele não foi criado por Allan Kardec. O Espiritismo é uma doutrina, é um conjunto de princípios e leis dos espíritos. Foram trazidos pelos espíritos e codificados por Allan Kardec. Kardec não é um inventor do espiritismo, ele é o codificador. O Espiritismo é a doutrina dos espíritos, certo? E a codificação espírita, ela é composta por 5 livros. O Pentateuco, o Livro dos Espíritos, que foi lançado no ano de 1857, o Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, logo no ano seguinte, em 1865, e a Gênese, no ano de 1868. Então vejam que a codificação, para ela ser completamente lançada, demorou-se muito tempo, de 1857 até 1868. Entre o primeiro e o segundo livro já teve um lapso de tempo grande, porque o Livro dos Espíritos foi em 1857 e o Livro dos Médiuns em 1861. Quando nós estudamos a história do Espiritismo, a gente vê que até a edição que temos atualmente de O Livro dos Espíritos é diferente da primeira edição lançada por Kardec, lá em 1857. Essa edição é uma edição atualizada, revisada, houve ampliação das perguntas, mas nós não vamos entrar muito nesse aspecto no dia de hoje, tá? É só para dar uma introduzida para vocês, uma sintonizada. E o Espiritismo, ele esclarece sobre temas tais como existência de Deus, imortalidade da alma, mediunidade, reencarnação e vida em outros planetas. Esses são, inclusive, os princípios do Espiritismo. Todo aquele que é espírita, ele acredita, ele estuda, ele pesquisa a respeito desses tópicos. Existência de Deus, imortalidade da alma, mediunidade, reencarnação e vida em outros planetas. É interessante que nós verificamos nas obras básicas um símbolo de uma parreira de uva. E no Livro dos Espíritos temos uma explicação do porquê desse símbolo, que eu separei aqui a explicação porque é uma curiosidade interessante para analisarmos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. É uma cepa, na verdade. É uma cepa de uva. Porque é o emblema do trabalho do Criador. Essa é uma mensagem dos Espíritos a Kardec. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador.
Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Interessante, né? Em O Livro dos Espíritos, nós também entendemos que espiritismo é diferente de espiritualismo, tá? Espiritualismo é tudo aquilo que acredita em algo além da matéria. As religiões, elas são espiritualistas. Nem todas são espíritas. Espiritismo, ele é único. Não existe mais de uma religião espírita. Espiritismo é espiritismo. Espiritualismo é espiritualismo. E essa diferenciação é muito interessante para nós conseguirmos compreender adequadamente o que é aquilo que nós professamos, aquilo que nós estudamos, aquilo pelo qual nós nos dedicamos. No Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte reflexão: quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Quando nós acreditamos que há algo além da matéria, nós não somos espíritas, nós somos espiritualistas. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de nos referir-nos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando o vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Essa orientação está em O Livro dos Espíritos. Aquele que estuda o espiritismo, a doutrina dos espíritos, estuda o espiritismo, é espírita. Certo? Com especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então, o espírita precisa estudar Kardec, precisa estudar o Livro dos Espíritos. Só é espírita aquilo que está embasado na codificação, em especial o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos é a espinha dorsal de todo o Pentateuco. Os outros livros que compõem o Pentateuco kardeciano, eles são desmembramentos de temas já previamente abordados em O Livro dos Espíritos. Por isso que o Livro dos Espíritos é o principal livro. E o espírita tem que estudar. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Existência de Deus. Esse é o primeiro princípio do Espiritismo que vamos conversar brevemente na noite de hoje. Nós não vamos conseguir nos aprofundar muito em cada um dos princípios, porque o nosso tempo de palestra é curto, são 40 minutinhos. Então, vamos dar algumas pinceladas para vocês se nortearem e buscarem um estudo posterior. Restando alguma dúvida, podem procurar a equipe do nosso grupo e a gente muito felizmente vai ajudá-los a entender mais. Existência de Deus. É o
primeiro tema a ser estudado em O Livro dos Espíritos. Já na pergunta número 1, nós aprendemos que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Para crer-se em Deus, responde Kardec, comenta Kardec na resposta à pergunta número 1. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Tudo tem uma causa, e a causa do universo é Deus. A causa de tudo que existe é Deus. A autora Evelyn Freire de Carvalho, na obra Doutrina Espírita Sem Segredos, esclarece de forma muito interessante para todos nós e nos faz refletir acerca de Deus quando comenta sobre essa temática. E ela nos faz refletir que a nossa ideia de Deus foi se modificando e vai se modificando à medida em que nós, como humanidade, vamos evoluindo. Há muitos milênios atrás, nós tínhamos a ideia do politeísmo como algo comum. Hoje é o monoteísmo. Tínhamos a ideia de um Deus vingativo, hoje de um Deus amoroso, pacífico. Alguns de nós ainda carregam crenças politeístas, ainda carregam a crença de um Deus vingativo, mas novas revelações já nos vieram trazendo esse outro pensamento. Certo? Então, à medida em que vamos avançando como humanidade, nós vamos modificando o nosso entendimento acerca de Deus. E Deus possui alguns atributos. Ele é eterno, é imutável, é imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. E apesar de nós avançarmos o nosso entendimento acerca de Deus, nós ainda carregamos muitas dúvidas. E no livro A Gênese, no capítulo 2, versículo 8, nós temos um seguinte esclarecimento acerca disso. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Mas, se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa sua existência. Nós ainda não conseguimos entender Deus em sua plenitude, por quê? Porque ainda somos muito imperfeitos. À medida em que nós formos avançando, à medida em que nós formos evoluindo, nós vamos conseguir compreendendo melhor acerca disso. E novamente, trazendo a Evelyn Freire, na obra Doutrina Espírita, ela reflete o seguinte para todos nós. Os espíritos superiores dizem que a visão de Deus constitui prerrogativa das mais purificadas almas e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, encontram-se no grau de desmaterialização necessário a tal efeito. Quanto mais desenvolvemos nosso conhecimento e sensibilidade espiritual, mais, entre aspas, veremos a Deus, percebendo e entendendo o sentido de sua divina presença e ação em tudo o que existe. Quanto mais evoluídos nós formos, mais nós vamos conseguir entender a Deus, porque estaremos sentindo a presença de Deus em nós e ao que está ao nosso redor. Isso é necessário, isso é importante e conseguimos chegar nesse nível de ação, de percepção, de sentimento, quando nós buscamos a nossa evolução.
e evoluímos realizando a nossa reforma íntima. A reforma íntima é necessária. Diariamente nós temos que trabalhar nisso em nós. Um outro tópico, um outro princípio do Espiritismo é a imortalidade da alma. A imortalidade da alma nos mostra que nós somos espíritos imortais, nascidos simples e ignorantes, com aptidão para o bem e para o mal, com destinação à perfeição e à felicidade. Isso nós aprendemos quando estudamos as obras básicas, quando nós estudamos o Espiritismo. Esse é um trecho também do livro Doutrina Espírita Sem Segredos, da Evelyn. Antes de sermos seres humanos, encarnados em um corpo físico, somos filhos de Deus, pois o Espírito é o princípio inteligente do universo e, entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. Então, os espíritos, eles reencarnam sempre em corpos humanos. Ok? E somos destinados à evolução. Nós temos a oportunidade de avançarmos quando reencarnamos. Nós vamos falar sobre a reencarnação em específico daqui a pouco. Vamos nos ater aqui nesse momento à questão da imortalidade da alma e entender que nós não morremos verdadeiramente. Nós saímos deste corpo de carne e adentramos ao plano espiritual, adentramos a verdadeira vida, a vida espiritual, a vida do espírito, é a verdadeira vida. E aqui nós estamos momentaneamente. Interessante que a União Espírita Mineira, em um conteúdo programático voltado para a área de infância e juventude, aborda algumas ideias básicas acerca do Espiritismo e sobre esse tema esclarece o seguinte: a imortalidade da alma é uma das mais importantes revelações para a humanidade, pois, através dela, nos asseguramos da realidade do futuro e da certeza de atingir a perfeição a que todos nós nos destinamos. A imortalidade da alma nos dá a certeza de que algo nos espera no futuro. Nos dá a certeza de que, como espíritos imortais que somos, o nosso sofrimento não vai ser eterno. Da mesma forma que os nossos momentos felizes também não são. Tudo é passageiro. Chico nos ensina isso, né? Tudo passa. E a imortalidade da alma, entendermos que somos eternos como espíritos, nos dá a certeza de que um dia nós vamos chegar à perfeição. E aí isso se liga com a questão da reencarnação, que comentamos agora há pouco, mas que vamos falar mais daqui a pouco. E novamente, nos embasando em O Livro dos Espíritos, temos o esclarecimento, demonstrando a existência e a imortalidade da alma. O Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. E essa crença na imortalidade da alma, ela não foi inventada pelo Espiritismo, tá? O Espiritismo demonstra, o Espiritismo esclarece, nos orienta a respeito, mas não é algo que foi inventado pelos espíritas. Povos antigos já tinham essas crenças.
E todas as religiões cristãs, de uma certa forma, acreditam na sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Não da mesma forma que o Espiritismo, mas acreditam que há algo que acontece após a morte. Em um artigo intitulado A Imortalidade da Alma no Novo Testamento, que foi publicado no Mundo Espírita, o colunista, o autor do artigo, Jorge Passini, nos esclarece algo muito interessante, que é o seguinte: Jesus deixou lição clara sobre a imortalidade, que foi muito bem assimilada pelo apóstolo Paulo, pois que este o vira vivo, depois da morte, na aparição que lhe fizera no caminho de Damasco. Jesus comprovou a imortalidade da alma quando apareceu para Paulo, por exemplo. Além de ter comprovado a imortalidade da alma, também comprovou fenômenos mediúnicos de materialização do seu corpo espiritual, do seu perispírito, né? Com base nessa experiência pessoal, o apóstolo explicitou com profunda convicção a imortalidade da alma, conforme sua minuciosa explanação no capítulo 15 de sua primeira carta aos Coríntios. Prova irrefutável da imortalidade da alma também foi dada a Pedro, Tiago e João pelo próprio Mestre, que os levou ao encontro que teve com Moisés e Elias, o famoso fenômeno da transfiguração. Também comprova-se ali a imortalidade da alma, além de ser também um fenômeno mediúnico. Claro que essas são interpretações espíritas. Quem não é espírita, provavelmente possui outras interpretações e outras visões a respeito, e está tudo bem. O terceiro princípio que vamos conversar brevemente é a reencarnação. E no livro A Imortalidade da Alma, a autora, que é a Evelyn Freire, esclarece o seguinte: a reencarnação, também conhecida como paligenesia, é o retorno do espírito ao corpo material. É um novo nascimento, mas em um corpo diferente, nada semelhante ao antigo. Nós realmente morremos apenas uma vez. Nós, como pessoas dessa encarnação. Mas nós, espíritos, somos imortais e reencarnamos em outros corpos. Eu, Murilo, sou único. Não vou existir novamente reencarnado. Mas eu, espírito, que no momento estou reencarnado como Murilo, irei passar por outras experiências reencarnatórias, terei outros corpos, poderei viver em outras cidades, em outras situações. O espírito é o mesmo, o corpo físico muda. Por quê? Porque nós não somos pessoas encarnadas que temos um espírito. Nós somos espíritos imortais que temos um corpo físico que nos atende momentaneamente para nos ajudar a crescer e evoluir. Todos nós somos criados simples e ignorantes. E o nosso objetivo é justamente esse: evoluir. Até chegarmos no que nós podemos chamar, entre aspas, de perfeição. E nós temos como guia e modelo Jesus. Jesus é o guia e modelo da humanidade terrena. Ele é o espírito mais perfeito que já passou pela terra. E isso nós aprendemos em O Livro dos Espíritos, na questão 625. Nessa questão, há o questionamento: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: Jesus.
uma das respostas mais breves que tem. E já diz muita coisa. Jesus é o Espírito mais perfeito que passou pela Terra. Jesus é o nosso grande guia e modelo. É nele que devemos nos inspirar diariamente. A reencarnação é uma divina oportunidade para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, porque ela é que proporciona que o espírito imortal evolua. É uma comprovação da misericórdia divina. Nós entendemos que Deus existe, nós entendemos que Deus é misericordioso, é justo e é bom. Nós compreendemos que somos espíritos imortais, somos centelhas divinas, estamos aqui rumo à evolução e entendemos que é por meio da reencarnação que essa evolução pode acontecer e é a reencarnação que comprova a misericórdia e a justiça divina. As situações pelas quais nós passamos aqui no plano terreno não são injustiça, como muitas vezes nós pensamos. São reflexos de escolhas nossas, sejam da atual existência, sejam de existências anteriores. São situações necessárias para o nosso crescimento. Muitas vezes precisamos da dor para termos um impulsionamento para evoluirmos. Na questão 166 de O Livro dos Espíritos, temos o questionamento: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar por depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Como realiza essa nova existência? Será sua transformação como espírito? É a questão 166A. E os espíritos respondem: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. E no item B dessa mesma pergunta tem um questionamento: a alma passa então por muitas experiências corpóreas? E os espíritos respondem: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. No item C dessa pergunta 166 é questionado: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos respondem simplesmente com um evidentemente. Na questão 167 é questionado: qual o fim objetivo da reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde está a justiça? E existem vários tipos de reencarnação: reencarnação proposta, semivoluntária, missionária ou compulsória. E a Evelyn, ela comenta sobre esses tipos de reencarnação de forma bem bacana no livro A Imortalidade da Alma. E eu separei aqui algumas frases a respeito. A reencarnação compulsória é destinada a espíritos que não têm capacidade de fazer suas próprias escolhas. A reencarnação proposta ou semivoluntária quando se leva em conta o livre-arbítrio relativo de que se tem o espírito. E um outro tipo de reencarnação é a livre ou missionária, própria dos missionários, dos espíritos superiores, redimidos perante a lei divina ou próximos à redenção. A maioria dos casos são de reencarnações propostas semi-voluntárias. Raros são os casos de reencarnação compulsória e mais raros ainda o de reencarnação missionária. E o processo de reencarnação, o processo reencarnatório de um espírito é muito complexo de ser entendido, por isso que vale a pena um estudo mais aprofundado por parte de vocês, tá? Posteriormente. Agora vamos falar brevemente sobre a mediunidade.
A mediunidade, ela é uma faculdade que todo ser humano tem. A mediunidade é algo natural. Todos nós podemos sentir a influência dos espíritos ao nosso redor. Entretanto, em alguns de nós, essa faculdade ela é mais latente, essa percepção é mais expansiva. Isso é o que nós chamamos de mediunidade ostensiva, e são essas pessoas que popularmente são conhecidas como médiuns, tá? Mas todos nós sentimos, em maior ou em menor grau, a influência dos espíritos. Em O Livro dos Médiuns, Kardec nos esclarece a respeito disso e vale muito a pena nós estudarmos a respeito desse assunto, tá bom? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós também temos esclarecimentos interessantes a esse respeito. Vou ler para vocês agora dois trechos, dois parágrafos que estão contidos nas lições que os espíritos superiores, junto com Kardec, nos presentearam. Mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar aonde quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Isto é tão racional que inútil fora insistir mais sobre esse ponto. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus deu-lhe a mediunidade. Então, a mediunidade ela é um elemento nos concedido por Deus para podermos estudar adequadamente a nossa relação com o mundo astral, para podermos entender como é a realidade do outro plano da vida, como é a realidade do verdadeiro mundo, que é o mundo dos espíritos. E a mediunidade, ela é uma faculdade concedida para o bem. Quando nós utilizamos a mediunidade para o mal, nós certamente não estaremos sendo atendidos pelos bons espíritos. Por isso que é muito importante ao médium manter compromisso, disciplina e retidão com relação ao seu trabalho mediúnico. É necessário muito estudo, perseverança para o trabalho ser desenvolvido. E a mediunidade, ela pode se manifestar de várias formas diferentes. Não existe só um tipo de mediunidade, um tipo de médium. Nas obras básicas, nós temos um rol exemplificativo. A Evelyn até reproduz esse rol e essas explicações na obra Desmistificando a Mediunidade. E, para vocês terem noção, alguns dos tipos de mediunidade são mediunidade de atipitologia, que são as pancadas, que era muito comum antigamente, na época da codificação, pneumatografia, que é a escrita direta, mediunidade de psicofonia, que é a fala. Muitas vezes nós utilizamos o termo incorporação, mas tecnicamente o termo adequado é psicofonia, psicografia, psicopictografia. Psicografia, todo mundo sabe, é a escrita. A psicopictografia é a pintura mediúnica. Tem mediunidade sonambúlica, mediunidade de materialização, mediunidade de bilocação, transcomunicação instrumental, a comunicação por meio de aparelhos eletrônicos, mediunidade curadora de pressentimentos, audiência, evidência, psicometria. Então, existe um rol muito vasto de mediunidade. E nós, quando temos a mediunidade ostensiva, nós podemos desenvolver facilmente mais de uma forma de manifestação mediúnica para trabalharmos. A própria Ivone do Amaral Pereira, que é mentora aqui do GEIAP,
ela tinha várias formas de mediunidade ostensiva. E isso é muito comum de acontecer, tá? E Emmanuel, por meio de Chico Xavier, na obra O Consolador, nos traz uma reflexão muito bacana. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Então, é extremamente importante que o médium trabalhe, mas que o médium estude. Estudo do Livro dos Médiuns é essencial. Estudo de obras complementares também sobre esse assunto, importantíssimo. Então, se você está nos assistindo e você é aqui de Campos, pode estudar junto com a gente. Nós temos o grupo de estudo do Livro dos Médiuns. Temos também do livro A Imortalidade da Alma. Se você não é de Campos, busque um local para estudar. Não só sobre a mediunidade, caso você tenha mediunidade ostensiva, mas sobre qualquer assunto referente ao espiritismo. Busque estudar também. Busque estar participando de um grupo de estudo. E mesmo que nós não sejamos médiums ostensivos, nós podemos estudar, nós devemos estudar sobre mediunidade para entendermos a respeito desse assunto e ajudar aos nossos companheiros com mediunidade ostensiva. A mediunidade, ela é um dom gratuito, ela é um benefício, ela é algo gratuito que Deus nos concedeu. Por isso que o Espiritismo orienta também que nós não devemos cobrar pelo trabalho mediúnico. Tem o trabalho de passe no centro espírita, é gratuito. Tratamento espiritual é gratuito. Todo o trabalho feito no grupo espírita é gratuito no sentido espiritual. Tá? Não se cobra nada pelo trabalho mediúnico. E é importante ao médium trabalhar na sua vigilância, trabalhar em domar as suas más tendências, se vigiar, ficar em constante vigilância e em oração para realização da reforma íntima. Quando nós temos a mediunidade ostensiva, nós temos que abnegar muito de nós. Nós temos que deixar de lado muito de nós em prol do próximo, em prol do serviço espiritual. Então, é uma responsabilidade muito grande. E esclarece a Federação Espírita Brasileira, no documento Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita, o seguinte: o estudo contínuo da doutrina e a seriedade moral são-lhe de grande valia, porque atraem os espíritos nobres que anelam por criar uma nova mentalidade entre as criaturas terrestres. Aquele que considera ter uma mediunidade ostensiva, muitas vezes quer trabalhar, quer logo ir para a reunião mediúnica, quer logo aplicar passe. Mas é necessário o estudo, é necessária a disciplina, é necessário a reforma íntima. É importante trabalhar e deve-se buscar o trabalho, mas em paralelo com o estudo. O estudo tem que vir sempre, até mesmo muitas vezes em primeiro lugar. Primeiro estude, entenda, depois desenvolva. E se for necessário desenvolvimento urgente, desenvolva concomitantemente com o estudo. Mas nunca sem estudar. Sempre como orientação, sempre buscar o amparo daqueles que já conhecem. O grupo espírita, geralmente eles possuem uma diretoria mediúnica, né? Tem um diretor da área mediúnica, tem um grupo mediúnico que tem o dirigente da reunião, e existem as pessoas que sempre ocorre o trabalho de desenvolvimento mediúnico. Essas pessoas estão aprendendo a lidar com a mediunidade, estão trabalhando, estão aprendendo a trabalhar e estudando também, sendo orientadas por aqueles que já são mais experientes. É importante isso, tá?
Somente o estudo que habilita o tarefeiro ao exercício da mediunidade, diz esse documento também. Essa frase é muito impactante, muito bacana. Vamos estender um pouquinho, tá? Nós temos nas nossas palestras uma tolerância de mais 10 minutinhos para poder concluir os raciocínios, tá? Então a gente vai estender, vamos usar esse tempo extra para poder concluirmos sobre o quinto princípio do Espiritismo, que é a vida em outros planetas. Na questão número 55 de O Livro dos Espíritos, nós temos o questionamento: são habitados todos os mundos, todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Nós acreditamos muitas vezes que somos únicos aqui no universo, mas não. Existem outros mundos habitados com seres mais inteligentes que a gente, mais bondosos, bem mais superiores. Da mesma forma que também há mundos que estão inferiores à Terra e outros que estão no mesmo patamar que o nosso planeta. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. É orgulho, é vaidade nossa acharmos que o universo inteiro foi criado apenas para a gente existir aqui na Terra. E que se nós não estamos encontrando vidas em outros planetas é porque não há. A constituição física dos outros planetas é diferente. Então, naturalmente, a vibração é diferente. Nós conseguimos ver o plano espiritual, a não ser que tenhamos uma mediunidade de evidência? Não, via de regra não vemos. No comum é não ver. A mesma coisa é com relação à vibração dos outros planetas. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Na questão 56, tem mais informações nessa questão 55, mas eu vou deixar de curiosidade para vocês pesquisarem. Na questão 56, os espíritos esclarecem que a constituição física dos diferentes planetas é alterada. Nós sabemos isso por meio da ciência, a ciência comprova isso para a gente, e isso faz com que os seres que lá habitam também sejam diferentes de nós que estamos aqui na Terra. No livro Doutrina Espírita Sem Segredos, a Evelyn esclarece que a pluralidade dos mundos habitados afirma que a encarnação e a reencarnação dos espíritos podem dar-se na Terra e em outros mundos também, de modo que acreditar na exclusividade da Terra seria duvidar da sabedoria de Deus, que nada faz de inútil. Então, nós podemos reencarnar aqui na Terra ou em outros planetas, dependendo do nosso nível de evolução. E tem um conteúdo programático da União Espírita Mineira para a área de infância e juventude, que separei algumas afirmações aqui para a gente, muito interessantes a respeito desse tópico. Assim como os espíritos progridem, também os planetas passam por transformações evolutivas. Quando isso acontece, os espíritos que, por rebeldia, não acompanham sua evolução são exilados para outros mundos inferiores. É a questão da transição planetária. Esse exílio não significa uma condenação divina ou retrocesso na evolução espiritual, mas uma nova oportunidade que Deus oferece aos seus filhos em um outro educandário. A Terra, hoje na condição de provas e expiações, se prepara para um novo ciclo evolutivo, plano de regeneração, pelo que todos estamos recebendo oportunidades valiosas na atual transição para acompanharmos este progresso, sob pena de nos candidatarmos a um recomeço em planos mais inferiores, levando em conta agora aqui um parênteses,
planos mais inferiores, a Terra regenerada, ok? Alguns espíritos, inclusive Emmanuel, segundo alguns espíritos, inclusive Emmanuel, grande parte da humanidade terrena veio exilada de um planeta do sistema de Capela. Já ouviram falar nos exilados de Capela? Vale a pena essa pesquisa. E a vida em outros planetas é abordada em várias obras, tá? No material do estudo aprofundado da doutrina espírita, Programa de Filosofia e Ciência Espíritas do roteiro 29 da FEB, no roteiro 29 da FEB, temos algumas informações a respeito e ficam algumas dicas para vocês sobre esse assunto. Textos publicados na Revista Espírita de março de 1858 abordam sobre esse assunto. Por exemplo, Pluralidade dos Mundos. Constam, nesses textos, informações sobre a Lua, Mercúrio, Saturno e Júpiter, e alguns outros planetas também. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, é revelado como extraterrestres, oriundos de diferentes mundos da constelação de Cachoeiro, chegaram à Terra e se miscigenaram com os habitantes do planeta, impulsionando sua evolução. No livro Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, revela belezas de Saturno e fornece informações sobre o planeta Marte. E no livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, ele analisa a pluralidade dos mundos habitados. Então, sobre esse assunto, ficam essas dicas de leitura para vocês. Certo? Bom, esperamos que vocês tenham gostado dessa primeira palestra do nosso ciclo virtual de palestras. Que o conhecimento possa se fazer presente no coração e na mente de cada um de vocês. E que o incentivo ao estudo tenha sido germinado em vossas almas. Vamos agora realizar a nossa prece de encerramento. E na próxima segunda, às 8 horas, teremos mais um encontro para o nosso ciclo virtual de palestras. Vamos então fechar os nossos olhos, se for possível, e vamos orar para encerrarmos a atividade de hoje. Senhor Deus, agradecemos a oportunidade que tivemos de termos dado início a este projeto na noite de hoje. Que a espiritualidade amiga nos oriente, nos guie a cada instante, a cada dia, a cada encontro. Agradecemos a Ivone do Amaral Pereira a confiança em trabalhar junto de nós e que possamos constantemente iluminar aqueles que cruzam o nosso caminho. Que por meio da reforma íntima possamos nos transformar em espíritos mais elevados a cada dia. Pedimos consentimento para o encerramento da atividade da noite de hoje e que as bênçãos do alto recaiam sobre todos nós. Que assim seja. Assim seja. Fiquem com Deus e até breve.